Bom, gente, bem-vindos então à nossa primeira aula da disciplina de inferência causal em epidemiologia, nessa modalidade à distância. A aula de hoje ela é sobre o modelo de desfechos potenciais. Acredito que a maioria de vocês já tenha pelo menos escutado falar um pouco sobre isso em algum momento. E esse modelo ele é um modelo bastante importante para essa disciplina, porque ele fornece o arcabouço teórico que a gente vai utilizar para definir efeitos causais e, a partir disso, identificar estratégias que nos permitam estimar efeitos causais em dados reais. Então, aqui é a estrutura da aula de hoje. A aula de hoje é dividida em 4 etapas. Na primeira dela, nós vamos falar um pouco sobre o que são esses desfechos potenciais e utilizar eles para definir um conceito muito importante em inferência causal, que se chama o problema fundamental da inferência causal. Depois, na segunda parte, vamos falar sobre efeitos causais médios ou agregados. Na parte 3, então, apresentar e discutir as condições necessárias e suficientes para estimar efeitos causais, ou seja, qual é o conjunto de pressupostos que precisam ser cumpridos, que precisam ser atingidos para que a gente possa interpretar uma associação estatística como indicativa de um efeito causal. E na quarta parte da aula, simplesmente um resumo do que vai ser discutido hoje. Esse vídeo aqui especificamente, então, é sobre a parte 1 da aula 1, ou seja, os desfechos potenciais e o problema fundamental da inferência causal. Para iniciar, então, gente, essa nossa aula, essa nossa reflexão, sobre desfechos potenciais, eu trago a seguinte pergunta: como definir efeitos causais? Em epidemiologia, a gente fala bastante de causalidade e existem relações causais que são bem estabelecidas, bem conhecidas por nós. Por exemplo, o efeito causal do tabagismo sobre o câncer de pulmão, o efeito causal do tabagismo materno sobre o peso ao nascer da criança e uma série de outros efeitos causais já que a literatura traz uma evidência muito forte de que eles existem. E a gente fala sobre isso, uma exposição tem um efeito causal sobre um desfecho, mas de uma forma vaga, de uma forma meio intuitiva, assim. Mas os desfechos potenciais eles são uma ferramenta muito útil para que a gente possa pegar esse conceito que é muito intuitivo, com certeza, e traduzi-lo e defini-lo de uma forma bastante rigorosa e bastante formal, tá? Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu queria começar discutindo e apresentando o seguinte exemplo. Uma hora antes da aula, o Fernando, que sou eu, estava com dor de cabeça. Então ele resolveu tomar uma aspirina. Tomou aspirina e meia hora depois a dor de cabeça passou. Então essa é a situação. Dor de cabeça, tomou aspirina, um tempo depois a dor de cabeça passou. Isso é o que aconteceu, essa é a situação, ok? Bom, com base só nessa afirmação, a gente pode dizer que a aspirina foi a causa da dor de cabeça ter passado? Se não, que tipo de informação adicional a gente precisaria ter para poder afirmar categoricamente que a aspirina teve ou não teve um efeito causal sobre a dor de cabeça do Fernando? E mais ainda, uma pergunta talvez ainda mais fundamental, o que a gente quer dizer formalmente quando a gente fala efeito causal da aspirina? Que pergunta é essa? Qual é o que está sendo perguntado aqui? Então pensem um pouco sobre essas perguntas antes de avançar no vídeo. Bom, retomando. O que a gente observou? O que efetivamente aconteceu? O Fernando tomou aspirina e a dor de cabeça passou. Isso é o que aconteceu. Isso é o que está lá registrado no nosso banco de dados, digamos assim. Tá? Agora, gente, eu quero que vocês façam um exercício teórico comigo, tá? Vamos supor que a gente sabe a seguinte informação. Caso o Fernando não tivesse tomado aspirina, a dor de cabeça não teria passado. Vou repetir.
Caso o Fernando não tivesse tomado aspirina, a dor de cabeça não teria passado. Vamos supor que a gente sabe isso, tá? Bom, pense um pouco sobre essa situação. Caso o Fernando não tivesse tomado aspirina. Ela é uma situação irreal, certo? Por quê? Porque ela não condiz com os fatos. Qual foi o fato aqui? O Fernando tomou aspirina. Ele foi lá e tomou. Mas aqui a gente está falando de uma situação que se refere ao Fernando não ter tomado aspirina. Como essa situação, não tomar aspirina, não corresponde à realidade, a gente diz que essa é uma situação contrafactual. Ela é contrária aos fatos. Ela difere daquilo que realmente aconteceu. Tá bem? Então a gente tem, esquecendo um pouco essa questão de que essa situação é irreal, vamos pensar por um momento em que a gente pudesse saber que caso o Fernando não tivesse tomado aspirina, a dor de cabeça não teria passado. Notem que agora a gente tem uma comparação. A dor de cabeça na situação em que o Fernando tomou aspirina, que é o que efetivamente aconteceu, e a dor de cabeça caso o Fernando não tivesse tomado aspirina, que depende de uma situação contrafactual, mas por enquanto a gente está supondo que a gente conhece o que teria acontecido. Legal? Agora a gente tem uma comparação. A gente pode comparar a dor de cabeça com e sem aspirina. E aí a gente pode concluir nesse exemplo aqui que sim, a aspirina teve um efeito causal. Porque se o Fernando não tivesse tomado, o desfecho teria sido diferente. Tá bem? Então como é que a gente está definindo aqui o efeito causal, gente? Através de um contraste do desfecho mediante duas ações. Tá bem? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, pessoal. No nosso exemplo aqui eram duas ações possíveis: tomar ou não tomar aspirina. Ou o Fernando fazia uma coisa ou outra. E nós temos o desfecho relacionado a cada uma dessas duas situações. A dor de cabeça, caso o Fernando tome aspirina, que no nosso exemplo a gente disse que a dor de cabeça passou, e a dor de cabeça, caso o Fernando não tome aspirina, que no nosso exemplo aqui a gente está presumindo que a dor de cabeça não teria passado. E esses desfechos, a gente chama eles de desfechos potenciais, tá, pessoal? Por que potenciais? Pensem comigo. Antes da ação acontecer, ou seja, no nosso exemplo, antes do Fernando decidir se ele vai ou se ele não vai tomar aspirina. Tomar ou não tomar aspirina são duas situações possíveis. O Fernando pode ou tomar ou não tomar. Certo? Então, antes da decisão, antes da ação, qualquer um desses desfechos pode acontecer. Qualquer um dos dois desfechos potenciais pode vir a se tornar realidade, dependendo da decisão de tomar ou não a aspirina. Por isso, então, que a gente diz que eles são desfechos potenciais, porque eles são possíveis. Eles, antes da ação, eles podem, os dois têm alguma chance de acontecer. Tá bem? Porém, após a ação, a situação muda. Por quê? Porque após a ação, não tenho mais uma. As duas ações não são mais possíveis. Uma delas vai ter acontecido e a outra delas não. Certo? Então, após a ação, o desfecho potencial correspondente à ação realizada vai ser o desfecho observado. No exemplo aqui, qual é o desfecho observado, pessoal? É a dor de cabeça caso o Fernando tome aspirina. Por que esse é o desfecho observado? Porque tomar a aspirina foi a ação que aconteceu. Então, esse é o desfecho observado. E o desfecho contrafactual vai ser o desfecho potencial correspondente à ação não realizada. Então, no nosso exemplo, o desfecho contrafactual é a dor de cabeça caso o Fernando não tome aspirina. Por quê? Porque não tomar aspirina foi a ação que não aconteceu. Foi a ação contrafactual.
Continuando, gente, na nossa reflexão sobre esse exemplo aqui, notem que nós temos uma variável de exposição binária, né, ou dicotômica, né, tanto faz, que nós vamos chamar genericamente de x. Então, ao longo da nossa disciplina, a gente vai se referir à variável de exposição através da letra x, tá? E a gente vai se referir aos não expostos como sendo x igual a 0 e aos expostos como sendo x igual a 1. No nosso exemplo aqui, a não exposição significa não tomar aspirina e a exposição significa tomar aspirina. Isso é como a gente trabalha, né, em geral, com exposições dicotômicas em epidemiologia. Por exemplo, não fumante a gente codifica como 0 e fumante codifica como 1. Tá? É uma coisa bem que nós, né, da epidemiologia, já estamos bastante acostumados. Tá? E no nosso exemplo também nós temos um desfecho dicotômico, tá? Que a gente vai chamar genericamente de y ao longo das aulas. E nós vamos representar o insucesso do desfecho como y igual a 0 e o sucesso como y igual a 1. No exemplo do Fernando, y igual a 0 se refere a não ter dor de cabeça, ou seja, a dor de cabeça ter passado, né, depois de tomar aspirina. E o sucesso se refere a com dor de cabeça, ou seja, a dor de cabeça não ter passado. Tá? Também como a gente costuma trabalhar, né, com desfechos dicotômicos em epidemiologia. Por exemplo, doentes sim ou não, né? Não doença, em geral, a gente representa como insucesso e doença, em geral, a gente representa como sucesso. Tá? Quero chamar atenção para um detalhe, gente, que é bastante importante. Y aqui se refere ao desfecho observado, tá? Ao desfecho que aconteceu, e não aos desfechos potenciais. A gente usa uma nomenclatura, né, uma notação específica para se referir aos desfechos potenciais. O desfecho potencial referente à não exposição, a gente vai chamar de y subscrito x igual a 0, ou ainda y subscrito 0, ou mais simples ainda y0, tá? Que é como eu vou falar para simplificar a minha fala. Então, esse é o desfecho potencial referente à não exposição. No nosso exemplo aqui, o desfecho potencial referente à não exposição é a dor de cabeça do Fernando na situação em que ele não tomou aspirina, certo? E, similarmente, nós temos y1, que é o desfecho potencial referente à exposição. No nosso exemplo aqui, a dor de cabeça do Fernando na situação em que ele tomou aspirina, na situação em que ele foi exposto. No caso, então, do Fernando, né, desse exemplo que a gente está discutindo aqui, a ação que aconteceu foi tomar aspirina. Tá? Então, a gente vai dizer que o Fernando foi exposto, né? Então, o valor da exposição para o Fernando é 1, e a ação que não aconteceu é x igual a 0. Então, x igual a 1 é a ação observada, e x igual a 1, né, é a ação observada, e x igual a 0 é a ação contrafactual, tá bem? E também no caso do Fernando, lembram que a gente falou que ele tomou aspirina e a dor de cabeça passou? Então a gente pode dizer que o desfecho dele foi igual a 0, né? É um insucesso do desfecho, tá? Agora, gente, é um ponto que ele é muito simples, mas que ele, numa primeira vez que a gente escuta, ele parece um pouco estranho, tá? Então, bastante calma e bastante cuidado para pensar sobre isso. No caso do Fernando aqui, tá? Ele tomou aspirina, certo? E ele teve um determinado desfecho para dor de cabeça, que no caso aqui foi a dor de cabeça ter passado. Bom, esse desfecho observado, ele corresponde a que ação? A tomar aspirina ou a não tomar aspirina? Ele corresponde à ação tomar aspirina. Por quê? Porque o que aconteceu de fato foi tomar aspirina. Se a exposição observada foi tomar aspirina,
O desfecho observado é o desfecho referente à ação tomar aspirina, certo? Mas lembra também que a gente falou que dos dois desfechos potenciais, um deles é o desfecho referente à exposição? Ou seja, no exemplo do Fernando, a dor de cabeça na situação em que o Fernando tomou aspirina, né, nós definimos, esse é um dos nossos dois desfechos potenciais. Notem, portanto, que no caso do Fernando, o desfecho observado é igual ao desfecho potencial referente à exposição. Por quê? Porque a exposição que aconteceu, a exposição observada foi tomar aspirina. Então é esse o desfecho que a gente observa. E esse desfecho simplesmente se refere ao desfecho potencial referente à ação tomar aspirina. Eu falando talvez pareça uma coisa meio redundante, meio confusa, mas é muito simples mesmo, tá? É simplesmente o seguinte: bom, com relação à ação que foi realizada, o desfecho observado só pode ser igual ao desfecho potencial referente àquela ação. Esse é o conceito, tá, pessoal? Bom, a gente observa o desfecho observado, certo? É a própria definição disso. E a gente viu que o desfecho observado aqui foi igual a zero. Agora pensem no caso do Fernando, gente. A gente tem como saber isso aqui? A gente tem como saber o desfecho referente à não exposição, ou seja, o que teria acontecido com a dor de cabeça caso o Fernando não tivesse tomado aspirina. Antes a gente fingiu que a gente sabia, mas na vida real, num estudo real, a gente tem como saber isso? Claro que não, né, pessoal? É impossível a gente saber isso. Por quê? Porque para a gente saber isso, a ação que aconteceu teria que ter sido diferente. E isso obviamente, isso é uma coisa impossível. Então, qual é a conclusão disso? É que os dados, eles não fornecem informações sobre os dois desfechos potenciais. Apenas para um deles. Para qual? Para o desfecho que se refere à ação que foi efetivamente realizada. O outro desfecho ele é contrafactual. Ele só seria observado caso o que aconteceu não tivesse acontecido. Tá? Então, na vida real, num estudo real, a gente só vai observar o desfecho referente a um dos dois desfechos potenciais, mas não aos dois. Tá? Ampliando isso um pouco, é muito intuitivo da gente perceber que para todos os expostos, o desfecho observado neles vai ser igual ao desfecho potencial referente à exposição. E entre os não expostos, o desfecho observado é igual ao desfecho referente à não exposição. Com base nisso, a gente chega nessa tabelinha aqui, que resume, digamos assim, a relação entre cada desfecho potencial e cada valor da exposição. Então, aqui na primeira linha, nós temos os não expostos, né? Aqui. E nós temos o desfecho potencial referente à não exposição. Então, lógico que esse é o desfecho observado, porque a exposição que aconteceu é a não exposição e o desfecho potencial que a gente está falando se refere à exposição que de fato aconteceu. De forma parecida, aqui entre os expostos, falando do desfecho potencial referente à exposição, esse desfecho também é observado, porque esse desfecho potencial aqui se refere à ação, à exposição que efetivamente aconteceu. Nos outros dois casos, o desfecho potencial ele vai ser contrafactual, porque ele vai se referir a uma ação, aqui x igual a zero, que não foi a que aconteceu, x igual a 1, né? Ou aqui, subscrito x igual a 1, porém,
a exposição que aconteceu é a exposição x igual a zero. Tá bom? Então, basicamente, quando o desfecho potencial se refere a uma exposição diferente daquela que efetivamente aconteceu, ele vai ser um desfecho contrafactual. Quando o desfecho potencial se refere à exposição que efetivamente aconteceu, aí ele vai ser o desfecho observado. Certo? Bom, gente, falamos já bastante, mas a gente ainda não respondeu a pergunta, uma das primeiras perguntas, né, que a gente fez no início da aula, que é como é que a gente define efeitos causais? Né? E agora a gente vai ver como definir o efeito causal utilizando os desfechos potenciais. E o efeito causal que eu quero definir agora com vocês é o efeito causal individual, que eu vou utilizar essa sigla ECI aqui, tá? Para me referir a esse conceito em outros slides. E a definição desse conceito, desse ECI, gente, é muito simples. É simplesmente um contraste entre os dois desfechos potenciais. Ou seja, o desfecho potencial referente à exposição menos o desfecho potencial referente à não exposição. No exemplo aqui do Fernando, qual foi o efeito causal no Fernando? É simplesmente, então, a dor de cabeça referente a ter tomado aspirina, menos dor de cabeça referente a não ter tomado aspirina. Então, no caso do nosso exemplo aqui, essa subtração é 0 menos 1, que é igual a menos 1. Ou seja, no Fernando, tomar aspirina faz com que a dor de cabeça suma, por isso que é negativo, tá? Bom, o que a gente pode concluir, tá, do que a gente discutiu até agora? E é uma conclusão assim muito importante para que a gente pense sobre inferência causal em epidemiologia, tá? É que os desfechos contrafactuais, ou seja, o fato de que a gente não consegue observar os dois desfechos potenciais, isso impõe um problema de dados faltantes para a inferência causal. Como assim, gente? Pensem comigo. Como é que a gente definiu o efeito causal individual? Uma comparação entre os dois desfechos potenciais, certo? Então, para eu poder efetivamente calcular o efeito causal individual na prática, eu precisaria saber os dois desfechos potenciais. Mas eu só consigo saber um. Eu só consigo saber o desfecho potencial que se refere à exposição que efetivamente aconteceu. Ou seja, falta dado para eu estimar o efeito causal individual. Eu não tenho todas as informações que eu preciso para poder calcular isso. Vocês conseguem entender? E isso gera a seguinte conclusão, é uma conclusão lógica que decorre desse problema, que é uma conclusão muito triste, que é impossível a gente estimar efeitos causais com base apenas nos dados. É impossível. Por que é impossível, gente? Porque é impossível a gente observar os dois desfechos potenciais. A gente só observa um. Falta dado. Com base apenas no dado, é impossível estimar efeitos causais. E esse é o problema fundamental da inferência causal. A insuficiência de dados observados para que a gente possa fazer inferências causais. Certo? Nós vamos, gente, ignorar um pouco esse problema fundamental da inferência causal até a seção 3, tá? Da aula 1, onde a gente vai entrar um pouco mais de detalhes sobre isso, tá? Bom, essa então foi a parte 1 da aula 1. Nos vemos então na continuação da aula. Até mais.